Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje eu conto aqui com a presença do professor Akhenaton, que é um convidado frequente aqui no nosso programa. Tudo bem, professor Akhenaton? Tudo bem, Augusto? Tudo bem, ouvintes? Quer dizer que é mais uma vez um prazer aí estar acompanhando e participando do podcast Conversa Criminal. E vamos lá, hoje que o papo vai ser muito bom. Maravilha. Eu estava conversando com o professor Akhenaton em outro momento e o professor Akhenaton fez uma sugestão brilhante aqui para o nosso programa de produzirmos uma série relacionada a cannabis, né? Recentemente publicamos um episódio com a participação do professor Akhenaton, do professor Pablo Ornelas Rosa, a respeito desse recente julgado do Supremo Tribunal Federal relacionado ao artigo 28 da Lei de Drogas, também relacionado à questão ali da posse para consumo da cannabis, do plantio, né, de certa forma, da posse, né, também de plantas, né, com o indivíduo, né, que faz o uso. E o professor Akhenaton também sugeriu, nesse programa, falarmos aqui com uma profissional de outra área, uma profissional da área da saúde, que é a doutora Eliane. Tudo bem, doutora Eliane? Como vai? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes, né? Dependendo do horário que a gente for estar aqui conversando. É um grande prazer estar aqui. Já peço desculpas pela voz aí, pelo processo aí alérgico, respiratório, infeccioso que eu tive aí recente. Mas estou muito feliz de estar aqui colaborando com esse tema que me é muito caro, né? Porque o crime da maconha é muito grande, né? Pelo menos é o que a sociedade acha, né? Que todo maconheiro é criminoso. Então, estamos aqui para desmistificar isso, né? Maravilha, doutora. Muito obrigado pela sua participação e, como é de praxe aqui no nosso programa, eu peço que a nossa convidada se apresente para a nossa audiência, que eventualmente não a conhece, se puder contar um pouco da tua história, tua trajetória, tua relação com a cannabis, a tua vivência profissional. Por favor, fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou psiquiatra, sou uma mulher de 60 anos, sou aposentada, trabalhei 32 anos como servidora pública municipal na cidade de Santo André, na área da saúde mental, com dependência química. Meu mestrado e meu doutorado foi sobre a situação de vulnerabilidade e prostituição de mulheres, jovens e adolescentes na cidade de Santo André. Então, meu percurso foi sempre pautado pela psicanálise, pela redução de danos e também pela ciência, né? Então, eu sou psiquiatra, sou formada pela Unesp de Botucatu, médica, e fiz várias especializações, sempre focadas no trabalho que eu desenvolvia, né, dentro da temática da saúde mental, lá da cidade de Santo André. E quando eu já estava num processo mais de trabalho, de pesquisa lá, porque o último emprego, vamos dizer assim, o último cargo meu foi como coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da cidade, eu comecei a desenvolver um trabalho na comunidade lá da Zona Leste, com o Padre Ticão, isso nos idos de 2019, né, quase praticamente quando eu estava me aposentando, quando ele começou a querer fazer trabalhos de educação popular para toda a população que tivesse interesse em saber sobre a cannabis sativa, cannabis medicinal. Naquele momento, em 2014, que ainda tudo era proibido, né? Porque só começamos a ter alguma coisinha de aprovação em 2015. Então, desde 2015, eu sou a primeira médica a prescrever no Brasil, primeira mulher, primeira psiquiatra. E eu brinco, né, que por eu ser primeira, então a gente já sentiu o tranco, né? Então, eu sou a primeira também a estar respondendo um processo ético por prescrever THC no Brasil, movido pelos nossos dirigentes, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina, os colegas da psiquiatria que não gostam, que a gente fale a verdade, né? Que maconha é uma planta e ela não pode ser criminalizada. Então, desde 2014, eu tenho atuado como ativista de direitos humanos, direito à saúde, direito ao uso de cannabis da forma medicinal,
E também na questão da vulnerabilidade da situação de muitas crianças autistas, né? Porque, não sei se vocês sabem, não tem nenhum remédio para tratar autismo, a não ser sintomático. E os medicamentos indicados pela medicina são medicamentos para adultos, né? Então, tem criança com 2 aninhos, 5 aninhos, já com 5 medicamentos, né? Então, todo o meu trabalho foi pautado em descobrir famílias hipossuficientes e nós, né, através de uma equipe de voluntários, de pessoas da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, a SBEC, que nós montamos em 2018 para ajudar-nos nessa travessia, nós fizemos 11 salvocondutos, né? Então, nesse trabalho, junto com o Padre Ticão, ele mandava as mães, eu comecei a fazer a orientação, foi chegando colaboradores, voluntários no projeto social, e nós fizemos, então, um acolhimento de mais de 50 mães, onde 11 conseguirmos, naquele momento de muita dificuldade, né? Hoje parece que salvo-conduta é uma coisa bem fácil, né? Mas teve um começo, né? Então, foi esse começo onde nós fizemos esses 11 salvo-condutos abertos, sem segredos de justiça, para servir de escola. Então, muita gente aí usou os nossos recursos extraordinários, né? Para poder fazer aí os salvos-condutos, principalmente de mulheres, né? Porque a gente entende que elas deveriam poder plantar, né? E, infelizmente, a gente vê que no nosso país, apesar dessa última do STF, ainda a gente não tem um acordo, a gente não tem um esclarecimento, muitos juízes ainda dizem não, aí no estado de Santa Catarina é muito difícil fazer, né? Aqui em São Paulo é mais fácil, no Rio Grande do Sul, o primeiro salvo-conduto foi feito pela doutora Bianca Weckett, que está agora à frente conosco na pós-graduação de cannabis sativa e cannabis medicinal. Então, meu percurso, né, pautado por esse ativismo hoje, né, eu continuo clinicando como médica, né, ainda continuo prescrevendo, mas nós terminamos, né, essa primeira etapa desse projeto. Infelizmente, o Padre Ticão morreu em 2021, mas o curso dele continua, né? O curso dele já está na 11ª versão, mais de 100 mil alunos já fizeram esse curso na Unifesp gratuitamente, porque ele conseguiu colocar o curso a partir de 2020. E aí a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de estar esclarecendo a população dos direitos dela à saúde, como a gente precisa de que mães assumam esse ativismo, porque são as mães mesmo que estão, né, não são os maconheiros da Marcha da Maconha, nem os growers sozinhos, né, são as mães aí à frente, né, dessa batalha junto com todo mundo, obviamente, porque ninguém faz nada sozinho, mostrando que todo mundo tem alguém na família que precisaria já hoje plantar, e a gente tinha que fazer como na Alemanha, né? Por CPF, a gente tem 40 gramas aí, né? 6 plantinhas. Se a família tiver 3 doentes, 18 plantinhas, né? Então, a encrenca é grande. Então, estou aqui também para ajudar a esclarecer, polemizar, e ver o que nós podemos fazer de ciência, né? Porque tá todo mundo querendo ganhar muito dinheiro, né? Bem, acho que aqui o pessoal deve, né, já me escutou algumas vezes, né? Para quem não me conhece, eu sou Akhenaton Tokizek Souza, eu sou pesquisador, sou formado em Direito, em Sociologia, tenho mestrado, doutorado em Sociologia, pós-doutorado em Sociologia, todas, e um mestrado, e um doutorado também, agora que eu concluí recentemente, em 2024, em Direito. Todos esses temas tratando um pouco sobre a questão do sistema de justiça, dos agentes do sistema de justiça, e usando sempre o grande mote, o grande, digamos, esse grande objeto de políticas públicas, que é a questão das drogas, especificamente a cannabis, que é a droga mais perseguida, que mais tem criminalização, apreensões em toneladas, em gente, né, em quantidade de pessoas presas. Então esse tema sempre teve, né, sempre teve junto comigo. Eu organizei em Ponta Grossa, na época, alguns eventos. Eu lembro do seminário, tinha um lá que chamava SEDA, que era Semana de Estudo, Semana de Debates Antiproibicionistas. Numa dessa oportunidade, eu acho que em 2014, 2015, eu chamei a doutora Eliane,
Nunes, ela foi lá para Ponta Grossa, a gente falou, foi muito bacana. E desde então, eu venho acompanhando, eu sou um grande fã da doutora Eliane, porque além de ser uma pesquisadora, uma trabalhadora da área da saúde, da ciência, também é uma grande, né, ativista, corajosa, né, ou seja, disputando e enfrentando esse debate em vários espaços sociais. Então, o tema da droga sempre vai aparecer nas minhas pesquisas dentro dessa complexidade. E aí que é o mais legal, porque a gente pode pensar, por exemplo, a questão do sistema de justiça criminal, a lei criminal, né, o encarceramento em massa, a seletividade, esses debates que são mais típicos do direito penal e da criminologia, mas a proibição das drogas, e isso fica muito evidente, tanto na luta da doutora Eliane como nas pesquisas, afeta todo mundo. Afeta as crianças autistas que não podem ter remédio, os médicos que têm medo de prescrever, a própria ideia, a imagem ou a representação social sobre as drogas, quase sempre marcada por uma visão racializada, de violência, quando na realidade, bem no fim, a gente percebe que esse processo todo também é uma grande construção. Então, a luta que a SBEC, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Canábicos, vem travando, ela criou a primeira pós-graduação em cannabis sativa, não é em maconha medicinal, na própria planta, para pegar a complexidade, né, tanto agronômica, química, farmacológica, sociológica, antropológica, jurídica. E então, ou seja, né, eu acho que é discutir, sabe, Augusto, cannabis, as drogas em geral, mas a cannabis é um grande objeto, porque não é um objeto só do direito, é um objeto que afeta todos os espaços sociais, mas aí que tá, tem uma grande âncora nele, e a âncora é criminal. Então, discutir isso dentro né, ou seja, de uma conversa criminal é mostrar que a discussão do criminal ela é muito maior, muito mais larga do que as prisões, do que os policiais, do que a violência que a gente vê. Ela tem efeitos profundos na sociedade. Bem, feitas essas falas iniciais, eu só gostaria de fazer uma manifestação aqui, porque ao contrário do que as pessoas em geral, né, falam, né, imparcialidade, neutralidade, uma frase que eu gosto, né, neutro é só sabão é neutro, e esse programa aqui tem lado, e esse programa tem linha editorial. Então, só quero fazer uma manifestação que a doutora comentou, né, desse processo disciplinar que ela está sofrendo no Conselho de Medicina, né, em razão dessa atuação dela, e uma manifestação que eu faria em relação ao Conselho, que até hoje não ouvi falar de um processo disciplinar relacionado aos médicos que fizeram o chamado tratamento precoce, ou tratamento alternativo, ou tratamento pseudocientífico em relação à pandemia da Covid-19, né? E, então, só estou aqui deixando minha manifestação, meu repúdio em relação ao Conselho de Medicina, nesse sentido que tem também um viés político, né? Digamos, determinado tratamento, vamos chamar assim, alinhado com um determinado grupo político, recebe uma forma de resposta ou não resposta, que também é uma resposta, né, do Conselho. Agora, em relação a atuações como essa, né, voltadas para o tratamento, né, da cannabis, como a doutora tem feito, militado, né, nesse campo, daí acaba assim tendo essa represália. Então, deixo aqui meu repúdio em relação ao Conselho de Medicina. Não sou médico, mas como cidadão posso fazer esse repúdio. E também deixo aqui registrado minha solidariedade em relação à doutora Eliane. Agora, partindo para o nosso tema, né, propriamente dito, a doutora ela comentou da questão do uso terapêutico. E a pergunta que eu lanço, né, se a doutora puder, assim, explorar mais essa questão da importância do uso terapêutico da cannabis, e também do outro lado, né, relacionado principalmente à questão não do uso recreativo em si, mas o uso problemático, né, em relação à cannabis, a partir da sua experiência como psiquiatra, né, se puder compartilhar com a nossa audiência. Eu posso só fazer um adendo também na pergunta, Augusto? Claro, fica à vontade. Doutora Eliane, talvez seja muito legal escutar, eu gostaria de escutar novamente, né, uma pequena exposição muito breve dessa coisa do sistema do canabinoide. Eu acho que a galera não tem muita ideia, né, do que é isso, né, o que é isso que a gente chama de canabinoide, de CBD, né, então só para, talvez para o ouvinte mais leigo, da área do direito. Né? Eu acho que é importante, eu acho que é assim, primeiro passo, né, a planta
se chama cannabis sativa, né? E desde que chegou no Brasil, lá com as velas, vamos pensar assim, dos barcos, dos navios, né? Com todo esse cordame, com tudo isso, se perdeu no tempo, as feitorias aí em Pelotas, né? No nosso país, em todos os lugares. Então, a planta se chama cannabis sativa. Ela é uma planta milenar, né? Então, cada hora a gente descobre uma múmia que tinha alguma coisa guardada. Muito recentemente, aí na década passada, descobriu-se templos em Israel onde se encontrou a cannabis sativa e já se sabia de antemão que ela está na Bíblia, né? Em Êxodos, lá, a cana cheirosa está no ingrediente secreto, né? Que Deus ali mandava ungir os doentes e os templos, então tinha lá um óleo rico, 3% de cannabis, né, nos ingredientes lá, conforme eles mandavam misturar. Então, desde que o homem é homem, ele cultiva a cannabis sativa para ele se tratar, para ele pensar direito, para ele dormir melhor, para ele não ter dor. E isso desde 2500 a.C. já está na farmacopeia chinesa, né? Então, é uma planta que ela é muito conhecida do homem, mais ou menos na época da domesticação do cachorro, já existia aí essa planta aí no quintal, né? Do ser humano, né? Como uma planta de poder. Então, plantas de poder, qualquer planta de poder, tudo você tem que saber a dose, né? Então, enquanto você pensa que a cannabis ela pode curar, né, doenças graves, ela também pode intoxicar um jovem que está aí no começo da sua vida, né, um adolescente que quer fazer o uso problemático da maconha, né? Não que ele não possa estar fazendo um uso até terapêutico, né? Então ele está lá ansioso, fazendo seu rito de passagem na sociedade. O amiguinho oferece, vamos beber, o outro vamos fumar, o outro vamos, sei lá, fazer qualquer coisa, né? O ser humano ele gosta de coisas que dá prazer e a cannabis é uma coisa que dá prazer. Então, a cannabis ela entra na vida das pessoas assim como o álcool entra, assim como o chocolate entra, né? E o que é que torna problemático é o momento e a circunstância que ele está fazendo aquele uso. Então, um adolescente que tem TDAH, que já usou Ritalina até, chega na adolescência, ele fuma maconha, ele vai se sentir no paraíso, porque a maconha vai acalmar um pouco aquela mente acelerada que ele tem. Aí ele vai querer usar muito, então ele vai ficar com problema, porque não é para usar muito uma planta que ele não sabe, né? Ele poderia usar bastante? Poderia, se a gente tivesse um trabalho onde aquela planta que ele iria usar é a planta que seria medicinalmente indicada para ele, por exemplo, né? Estou dando para você um panorama que o uso ele depende de como a pessoa faz, em que circunstâncias, porque o uso da planta pode ser medicinal, pode ser um uso adulto, né, que a gente costumamente fala recreativo, mas não é recreativo, é uso adulto, não é para criança, adolescente usar, é só para adulto usar, do mesmo jeito que ele vai fazer um uso adulto do álcool, ou um uso adulto do tabaco, do charuto, do que ele quiser utilizar. E aí, se ele precisar fazer uso, como eu, por exemplo, prescrevo às vezes para uma criança de 2 meses, se ele precisa, porque convulsiona, porque ele tem autismo, ele tem uma doença rara, ele vai usar da forma que ele precisar. Então, pode ser até vaporizado, né? Que é mais rápido o efeito. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas medicinal é só óleo. Depende do momento que a pessoa está precisando, né? E do momento da concentração que ela precisa. Então, o uso problemático de maconha é quando a polícia chega e dá a apreensão, né? Aí é o uso hard, né? Porque geralmente, às vezes, a pessoa está com baseado na boca e a polícia chega e faz o kit fragante, né? Como diz, né? E aí essa pessoa vai em cana e pesa tudo, né? Pesa a planta, pesa o vaso, pesa a terra, né? Aí o cidadão tem lá uma planta macho no quintal e vai ser autuado em flagrante por 15 quilos de maconha
porque tem 15 quilos de terra no vaso lá da planta que o policial pegou na casa dele, né? Então, essas coisas que a gente está agora, vamos dizer assim, botando o pingo no i da letra direito, né? Porque eu vi vários casos, inclusive um esse ano, onde o flagrante foi esse, né? Foram lá e pisaram tudo, né? Pesa o óleo, pesa o vidrinho, né? E faz de conta que a mãe tá traficando 1 quilo de maconha, quando na verdade ela tem um vidro lá de 200 ml de óleo, né? Então, eu brinco, eu falo que só tem um jeito de ter overdose de maconha, é cair numa tonelada na cabeça. Não tem outro, né? Então, assim, ninguém vai passar mal se fizer um uso, fumar um baseado tamanho charuto. Não vai, né? Ou se ela resolver tomar 1 litro de óleo, né, de cannabis, também não vai passar mal. Mas é óbvio, né, que qualquer coisa de exagero, você tomar 10 litros de água, você vai passar mal, né? Então, tudo é uma questão de dose. E a cannabis, ela não pode ser considerada uso tradicional, porque o uso tradicional não é para doenças graves, né? E ela é para doenças graves. Então, a gente acaba ficando no limbo. E a Anvisa, né? Ela criou uma nomenclatura especial, né? Então, produtos, não é nem remédio nem medicamento, à base de cannabis sativa, né? Então, com isso, criou um Frankenstein legal aí, que não dá direito para que o usuário seja considerado como usuário, né? Porque ele não está usando nem remédio, nem medicamento, nem produto importado, e complica a vida, porque a Anvisa também não quis entrar no embate de falar do cultivo doméstico, porque aí entra na questão da casa da pessoa, né? Então, dentro da casa da pessoa, a Anvisa não tem o direito, o Estado não tem o direito de estar pentelhando, de estar colocando regra. E aí, com essa votação no STJ, no STF, com os pareceres que tiveram no STJ, do julgamento do caso do Guilherme e mais 2 pacientes em 2022, onde se criou um acórdão da 5ª e da 6ª turma criminal, teoricamente, todo mundo que é paciente poderia fazer o cultivo doméstico, mas está faltando ainda um pouco do ingrediente legal, né? Vamos dizer assim, só corrigir lá o artigo 28, dizer o que é o cultivo, né? No meu entender, é bem simples, né? Então, eu passo uma receita para o paciente vai lá, está cadastrado na Anvisa, pronto, ele já pode plantar no fundo do quintal da casa dele. Bom, precisaria ficar criando muitas normas. Mas existe aí um consenso, né, ruim, que a gente vai ter que mudar, de que paciente quer traficar, né? Paciente quer plantar para si. E quem quer traficar, né, essa pessoa podia ser um grande empresário, né? Poderia ter o seu dispensário, ser um produtor rural, poderia estar pagando imposto, porque se a gente não fizer isso, é bilhões a cifra, e a gente vai, então, estar trazendo da Colômbia, dos Estados Unidos, do Uruguai, e não vai estar plantando aqui, né? Então, são vários meandros aí que a gente vai ter que tratar, mas, enfim, o uso problemático da maconha é a polícia. O uso problemático da maconha é quando você deixa sem regulamentação e aí o adolescente tem acesso. A gente precisa regular para dificultar o acesso e dar para quem precisa, né, do acesso. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber um pouco mais sobre essa, a gente vê, né, essa questão aí da ciência, do ativismo, dos movimentos, ser sempre recortado, como você disse ali, pela polícia, ou seja, pelo sistema de justiça. Isso gera várias implicações, né? Como a gente sabe, medo, preconceito, desconhecimento, né? E aí eu queria saber um pouco como que você percebe a importância das associações e dos movimentos. Eu penso, por exemplo, nesse que é muito bonito, né? Que tem a ver com o Padre Chicão também, que é o MMJ, e também nesse campo mais científico, que é a própria SBEC. Então, como esse tipo de atividade pode contribuir, digamos,
para criar uma agenda mais saudável, ou uma agenda mais, digamos, crítica e potente sobre essa discussão que muitas vezes fica só no campo criminal, né? Então, ou seja, ninguém está falando sobre educação para drogas, sobre esclarecimento, a gente está falando de não, abstemia, né? Ou seja, o ProERG, a ideia dele é a pessoa não usar drogas, ou seja, ninguém pode falar sobre isso, sabe? Uma espécie de um ocultismo, um negacionismo absoluto. Então, eu fico vendo, assim, que as associações, inclusive, como se falou, durante muito tempo foram perseguidas. A marcha da maconha foi proibida. Os garotos começaram isso lá no Rio de Janeiro, foram presos os primeiros, né? Foram detidos, né? Tiveram passagem pela polícia. Então, e ao mesmo tempo você vê, né, pessoas como o Padre Ticão, como a doutora, né, que também, ainda que nos seus espaços consigam lutar, sofrem, de certa medida, também uma certa repressão, né? Uma certa coação, por assim dizer. Então, eu queria saber um pouco mais sobre como que você pensa a importância das associações e desses movimentos, né? Como movimentos e das associações que ajudam a discutir e também produzir uma espécie de uma desobediência civil. O Padre Ticão, ele falava exatamente isso, que a gente tem que fazer desobediência civil sempre, né? Porque daí a gente vai estar muita gente fazendo, né? Ele até brincava que tinha que plantar sementes nas delegacias, nas praças, tudo quanto é lugar, para todo mundo ver o que era uma planta, para normalizar, né? Porque ninguém conhece quase como é que é a planta de maconha. E aí, assim, o que mais a gente precisa fazer? Esse trabalho de educação, ele é um trabalho que tem que ser esclarecido, e hoje não tem mais como esconder nada, né? Então, está tudo na internet. Então, hoje a gente sabe, desde a década de 90, e o Carlini começou lá na década de 80, junto com os trabalhos do Michula, que começaram na década de 50, na verdade, né? Eles já começavam a estudar a maconha e ver o que ia dar. O Michula, na década de 60, isolou o CBD e o THC, esse que é um cientista israelense, né? Búlgaro-israelense. Ele saiu da Europa e foi para Israel. E aí aqui nós temos o Carlini. Então, desde a década de 60, eles começaram a estudar, mas em 90, depois de já ter isolado, tudo que eles descobriram que todos nós, seres vivos, então não é só os seres humanos, mas as plantas, os bichos, tem um sistema que chama canabinoide, né? Então tem os receptores, e o ser humano tem a tal da anandamida, né? Que leva esse nome, ananda, do sânscrito êxtase, uma amida. E essa ananda, ela é parecidíssima com o THC, né? Então o THC é como se fosse uma insulina, que quando ele entra no cérebro, ele se faz de conta como ananda e estimula a produção da ananda, que é essa substância que faz com que o ser humano sinta prazer, né? E aí tem uma substância que intermedia, né, a ananda e a endorfina, que é uma outra substância de prazer que nós temos no nosso corpo produzidos, né? Que media isso, que segura um pouco, que é o 2-AG, parecido com o canabinoide, né? O CBD, né? Então, nós temos duas substâncias, né, a anandamida e o 2-AG, que às vezes está em déficit no cérebro, e aí o THC, principalmente, né, a planta, o extrato, né, integral da planta, vai lá e, como uma insulina, na falta de uma glicemia, né, de uma insulina humana, vai lá e substitui para melhorar o nível de glicemia, né, no sangue, por exemplo, que no caso seria o nível dessas substâncias que dariam um equilíbrio no ser humano. Então, o que falta no ser humano hoje é o equilíbrio. Então, por isso que hoje a gente sabe que a gente tem que falar para todo mundo, olha, você está doente porque teu equilíbrio de anandamida, endorfina está deficitário, e tudo da sua doença é decorrente desse desequilíbrio. E se você fizer o uso da cannabis em forma de comida, por exemplo, o óleo, não precisa ser o óleo rico em CBD, o óleo vegetal da semente, se você comer a semente, se você comer a farinha, se você tiver aí mais canabinoides no seu corpo, você vai estar mais equilibrado. Então, você come canabinoides, por exemplo, na manga, né, que tem mirceno, em todos os alimentos do reino vegetal tem vários canabinoides, é que a planta tem mais de 1000. Por isso que ela é uma planta medicinal.
uma super planta, né? Então, nas plantas tem, ela é uma super planta, tem muito, né? Então, a gente aprecia a cerveja, né? O lúpulo também tem canabinoide, né? Então, por isso que a gente tem prazer quando toma uma cerveja. A gente tem prazer quando faz exercício, porque ele é mediado a canabinoides também. Quando a gente come chocolate também, né? Então, o ser humano, ele é dependente de canabinoides, né? Da natureza. Então, ele tem que comer bastante cru, etc. E as associações, elas ensinam, né? Elas têm esse ativismo para ensinar mesmo, através do exemplo, né? E o Padre Ticão falava exatamente isso, que a gente tinha que abrir uma por cidade, né? Se a gente tem 5.000 cidades, a gente tinha que ter 5.000 associações, porque localmente a gente já resolveria o problema. Porque uma família que começasse a plantar e tivesse um HC para 100 plantas, uma planta por família, 100 plantas, a gente já conseguia organizar 100 famílias ali, e aí vai. A revolução começa no pequeno, né? Então, a gente acredita que as associações de familiares, as associações de doença rara, de Parkinson, de Alzheimer, tudo quanto é doença, se eles entenderem que eles precisam equilibrar o sistema endocannabinoide, que tem que dar mão para as associações canábicas, para que elas possam, de fato, junto com as outras, fazer a reparação histórica, ou seja, acolher os mais vulneráveis, a gente vai transformar o Sistema Único de Saúde, porque hoje o que a gente vê é que os laboratórios se apropriam do assunto, chegam atrás dos vereadores, dos deputados, para fazer projetos de lei, para contemplar empresas, para elas virem fazer a licitação e elas distribuírem no Sistema Único de Saúde. Então, enquanto uma família vai consumir 30 mil reais por mês de dinheiro, né, do Estado, com 30 mil eu poderia fazer um projeto social que eu acolheria ali 500 famílias. Então, tudo é uma questão também de entendimento. Então, é importante que as associações se unam, que o cidadão se una, que as mães que têm, né, de crianças atípicas, as mães atípicas se unam para que surjam mais associações, para que essas associações pleiteiem o cultivo para si, né, para os seus associados, para que a gente possa criar mercados, né, informais, formais e de luta aí, né, de grupos de luta, para que essa lei e esse acórdão e esses direitos todos que estão sendo desenhados aí, de fato, deem o acesso, porque hoje quem dá o acesso é uma Abras, que tem 100 mil pacientes, uma PEP, que tem 10 mil, uma Flor da Vida, Maria Flor e tantas outras aí que estão espalhadas, né? Mais de 200 associações que estão hoje atendendo, porque tem mais de 200 produtos aprovados, mas que chega mesmo na mão da pessoa que precisa, são poucos, né? Então, assim, eu acho bem interessante essa discussão, assim, eu acho que pensar, como eu disse, o tema das drogas é pensar justamente num tema que se espalha, né, por toda a sociedade, então, em todos os campos sociais. Então a gente está falando de dignidade da pessoa humana, de dignidade psicológica, a gente esquece isso, né? A gente fala em direitos humanos e vai pensar na história dos direitos humanos, a gente esquece que lá na origem, quando se inicia isso, havia uma ideia subjetiva também. A pessoa tem uma dignidade subjetiva, no sentido da pessoa ter uma dignidade na forma de existir, de se relacionar com as coisas, consigo mesmo, com a sua própria doença, né, com a sua própria cura. Então, e tudo isso, né, como a doutora já comentou, e que já foi muito discutido aqui, né, Augusto, diversas vezes, em vários podcasts, vários episódios, como isso é afetado pela questão criminal, né? Então, a questão criminal, ela, por exemplo, se propõe em discurso auxiliar aquelas pessoas que supostamente são vulneráveis e que estão gerando, digamos, autolesão e lesão à saúde pública, e submete, por uma questão absolutamente evidente, né, por conta dos efeitos da proibição, essa pessoa à clandestinidade, né, ao acesso, por exemplo, de
de cannabis ou de derivados de cannabis sem nenhum tipo de controle, feito com agrotóxicos, sem cuidados no cultivo, no armazenamento, portanto, então, com fungos, com resto de animais, de insetos, ou seja, todo esse processo nós sabemos, é evidente, se você for na menor cidade do Brasil, tem maconha. Se você é do Paraná, que está nos ouvindo, se for lá para Irati, para Teixeira Soares, vai ter. Se é do Rio Grande do Sul, se for para Erval, para Jaguarão, se é cidades pequenas, vai ter também. Então, ou seja, isso mostra que a política de drogas ela opera contra-intuitivamente, ou seja, é evidente que ela não tem um efeito. Só que ela tem um efeito, né? Ela não tem um efeito que se pretende, mas tem efeitos negativos. Dentre eles, como eu já disse, essa questão não só da clandestinidade, mas também da vulnerabilidade. Você vulnerabiliza ainda mais os usuários, que estão fazendo uso por diversos motivos. Desde o uso adulto, desde o uso terapêutico, desde o uso, por vezes, que é terapêutico se a pessoa saber, porque a pessoa justamente tem algum tipo de patologia não identificada, né? Sente prazer ali, encontra um momento de alívio nessa situação, e sem ter um espaço, uma política pública que acolhe e que ensine as pessoas as potencialidades e também os riscos do uso de qualquer uma dessas substâncias. A gente está falando aqui de cannabis, a gente podia discutir isso também com a psilocibina, os cogumelos, né? Podia discutir com outras drogas psicodélicas. Então, ou seja, gera esse efeito da clandestinidade. Agora, veja, também a clandestinidade vai produzir uma espécie de uma patogenia, ou seja, ela também é patogênica. Ela vai gerar uma forma de relação com a substância e com os afetos que envolvem isso dentro de um tipo de relacionamento marcado justamente pelo sistema de justiça criminal. Então, obviamente, a gente vai estar aí criando uma série de distorções sobre a cannabis, sobre o efeito, sobre o que ela pode ser, justamente essas distorções criadas artificialmente pelo sistema de justiça. A doutora falou agora há pouco que há 2.000 anos atrás estava na farmacopeia chinesa, mas a gente pode pegar o básico, o seguinte: a cannabis é uma planta domesticada, e isso significa que ela foi criada por nós. Ela não é um achado milagroso, alguém encontrou, não, ela foi desenvolvida historicamente, assim como o cachorro. O cachorro, ele tem essa variação que nós temos, a espécie, né, do animal do cachorro domesticado tem uma ampla variação porque nós selecionamos alguns para serem maiores, outros para serem menores, um para pegar rato, outro para pegar lebre, outro para proteger a casa, outro para ser de estimação. E a cannabis é a mesma coisa. O cara lá no início, ou no final da era glacial, o Homo sapiens e outros humanoides, né, os caras só levavam no bolso, Augusto, o que tinha sentido para eles, porque era tudo muito pesado. Então, eles levavam, entre outras coisas, semente de cannabis. E então, a semente de cannabis, por exemplo, está na nossa história. E eu acredito mais em 10.000 anos, 15.000 anos da história humana, feita pela experiência, e cultura é aquilo que dá certo. E se tem cannabis hoje é porque a cultura se manteve, porque funciona, do que em 100 anos de ciência experimental. Seja ela a medicina do século XIX, início do século XX, marcada pelo racismo, seja ela o direito e essa suposta filosofia da moral que ela tem de pôr uma sociedade. Então, ou seja, o problema da proibição é isso, ela afeta muito, não só aquelas supostas pessoas perigosas da sociedade, afeta mães, afeta toda uma relação, uma desigualdade na relação com a planta. Então, um garoto jovem de classe média, numa federal, usando cannabis, é diferente de um garoto periférico, né, negro, num bairro que vai ter uma relação marcada pelo medo, pela violência, pela clandestinidade, e isso gera efeitos tão profundos que no campo da criminologia, se for só você pensar nisso, é tão amplo que se torna difícil, inclusive, de contextualizar em tão pouco tempo. Então, acho que é importante aí marcar que por conta dessa lei, né, 2006, a gente criminalizou muitas mulheres, né? Então, assim, se a gente for pegar 100 gramas, né, quem está condenado de 100 gramas para baixo, a cifra é mais que a metade, né? Então, e se a gente for ver 100 gramas, é mais ou menos o que eu vendo na farmácia hoje, legalmente, né? Então, para quem não sabe, a gente tem THC e CBD hoje vendido na farmácia, né? E tem produtos com 10 gramas, e para fazer 10 gramas de produto, eu vou precisar de pelo menos 100 gramas, né, do produto maior,
Então, tem gente preso por 100 gramas e eu uso 100 gramas para fazer algum produto que está na farmácia. Mas é porque é um produto, né? A diferença é essa. Então, a gente penalizou o pobre, a gente penalizou o negro, vulnerável, periférico, em detrimento de valorizar a ciência, porque está lá escrito na lei que o paciente pode fazer uso do cultivo doméstico, que as universidades podem cultivar, que elas podem fazer pesquisa, e a gente vê que não é nada disso, né? Então, eu, desde o primeiro momento que eu assumi esse ativismo, em 2014, comecei a fazer pesquisa com autismo. Então, eu estou num grupo que fez a primeira pesquisa duplo cego, randomizado, de estudo de caso, né, com pessoas escolhidas na população, com jovens, crianças, na verdade, de 5 a 11 anos, com óleo artesanal da Braskem, do jeitinho que eles, né, gostam, padrão ouro de pesquisa. E nós chegamos à conclusão que ele é efetivo para os sintomas de autismo, somente insônia, irritabilidade, ansiedade e as atipias alimentares. O óleo da Brás foi efetivo, então a gente conseguiu fazer essa pesquisa, mas com muito custo. E hoje ainda é muito custoso você fazer pesquisa, publicar a pesquisa. Por isso que nós, enquanto sociedade, criamos, né, a primeira revista internacional de cannabis sativa científica, para que as pessoas possam vir publicar com a gente, né, com revisão de pares, com DOI, tudo certinho. Nós criamos a primeira pós-graduação de cannabis sativa, então qualquer profissional pode fazer conosco, e a gente quer chegar no profissional de saúde, porque a gente acredita que todo profissional de saúde com formação, especialização, possa estar orientando, não só o médico prescrever, mas também o profissional de saúde, o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, o enfermeiro também possa, por isso que a gente também quer. A gente está fazendo a pós-graduação em cannabis medicinal para fortalecer aí os profissionais de saúde que querem ampliar aí a clínica, atender, e nós estamos com uma clínica social, inclusive agora está acontecendo, né, a penúltima aula da primeira turma. Já temos 2 turmas formadas em cannabis sativa, estamos abrindo agora em agosto a terceira e a segunda de cannabis medicinal, tudo no intuito de a gente fortalecer as bases científicas para que as pessoas possam pesquisar e a gente validar mais ainda o campo da ciência, porque é só pela ciência que a gente consegue mostrar a ignorância que existe nesse país, né? Também do ponto de vista legal, porque a gente sabe que a magistratura, os advogados são muito mal formados, então o nosso curso de cannabis sativa é focado também, tem um módulo, inclusive, do professor Akin, ele está nesse módulo jurídico, né, um módulo agronômico e também um módulo de atendimento, né, porque a gente acredita também que todo mundo o especialista ele tem que entender do campo, né, de A a Z. E nós, enquanto mães jardineiras, enquanto mulheres, enquanto projeto social da SBEC, começou ali atrás, também protegida por essa mãe, né, a SBEC, hoje nós temos a Associação Mães Jardineiras, depois de 4 anos de movimento, né, onde a gente está implantando a escola de mães, né, novamente, né, a segunda etapa. A primeira etapa foi um pouco mais, assim, cuidando de mães, especificamente ali do entorno do Paticão. E agora na escola a gente abriu para 50 mães do Brasil aí para a gente fazer aí um trabalho de rede, de construção, né? Com mães hipossuficientes, aí onde a gente vai ensinar de A a Z de novo, da semente ao paciente, onde o paciente possa tentar entender qual é o seu óleo, qual é o produto que ele vai usar, como é que ele vai fazer, como é que ele tem que plantar, como é que ele tem que lidar com a lei, porque a lei, apesar de todo esse blá blá blá, ainda não há lei, né? Ainda não há uma regulamentação, ele não pode sair plantando, né? Se plantar, a polícia pode bater na porta, mas tem um ritual, né? A receita, o acompanhamento médico, o curso que nós estamos oferecendo, cursos bem simples, em valores, né, bem acessíveis, em torno de R$50, o curso simples, em torno de 200 e poucos reais, o curso mais completo, as mentorias semanais, as mentorias mensais, tudo para ajudar com que as pessoas entendam que é um percurso longo,
que a gente vai ter que fazer para ter a reparação histórica, parar essa bandalhagem que está hoje, né, essa baderna que está aí, onde os grandes traficantes de remédios continuam, os grandes traficantes levam lá para as favelas o varejo para ser vendido para a população, né? Enquanto a gente poderia estar invertendo, como nos Estados Unidos, na própria Israel, no próprio Canadá, né? Onde já tem uma regulamentação robusta, uma agência de cannabis sativa, né, para estar fazendo toda essa regulamentação, como eles fazem em Israel e no Canadá, né? E a gente fazer como fez, por exemplo, os Estados Unidos, né, que aboliu todas as penas, né, das pessoas que foram pegas aí com quantidades irrisórias, que é o que a gente vai ter que fazer aqui agora, né? Um mutirão para ver quantas pessoas aí vão se beneficiar aí desse acórdão a partir do momento que ele começar a valer, né? Antes que essa extrema-direita e essa direita mentirosa consiga colocar a PEC 45 dentro da Constituição e criminalizar tudo de novo, né? Então, a gente está só começando essa brincadeira aí de reverter esse dano que começou lá na Lei do Pito do Pango, em 1831, na cabeça das pessoas que queriam fazer o controle social de pobres e negros, né, principalmente escravizados de então, que continuam ainda hoje, né, esses mercados, tanto de pacientes quanto de futuras pessoas penadas aí por esse sistema judiciário que querem privatizar e fazer dinheiro, né? Doutora, uma curiosidade que eu tenho até no aspecto científico, né, pelo olhar da psiquiatria, no seguinte sentido, né, como o professor Akhenaton, né, a gente sempre trata aqui no programa, né, o objetivo, né, o bem jurídico abstrato que a lei de drogas tutela é a saúde pública, né, a saúde. E a cannabis, ela seria, então, um desses grandes vilões, né, contra a saúde pública, conforme a nossa lei de drogas. A própria doutora colocou que o chamado uso problemático, na verdade, é o uso que as agências de segurança fazem quando pegam ali um rapaz da periferia, algum menino, né, que está eventualmente fazendo uso ali da cannabis e acaba sendo criminalizado, né? Mas a questão também isso, sim, a percepção que eu tenho em relação a um público geral, leigo, e até mesmo para quem é da área jurídica também, é essa visão assim de uma forma de demonizar a cannabis, né, de colocar como um grande mal, um grande malefício, sendo que nós mesmos fazemos uso de tantas substâncias, né, álcool, tabaco, eu mesmo falo por mim, né, faço uso do álcool, do tabaco, e dei num sentido mais assim, de curiosidade até, principalmente pela sua visão como psiquiatra, se comparar esse uso excessivo recreativo da cannabis com, por exemplo, o uso excessivo do álcool. Na tua avaliação como psiquiatra, o uso excessivo do álcool é muito mais danoso para o indivíduo, para a sociedade? Qual que é a tua visão a respeito de se comparar esse uso excessivo da cannabis com o álcool, por exemplo? Então, toda patologia tem alguém que quer usar demais, né? Até tela, né? Então, tem gente que usa demais tela, né? Então, vai 7%, 10%, todo mundo chuta o tal do 10% da população pode ser usuário problemática de cannabis, como pode ser usuário problemático de calmantes, como pode ser usuário problemático de álcool. Eu brinco que se vou botar todas as drogas, então deu 100%, né? 10% de cada coisa, né? Tudo bem que se sobrepõe, né? Mas, enfim. Não dá para comparar álcool com maconha, né? Até porque o álcool, você não tem álcool no seu corpo, e a cannabis você tem cannabis no seu corpo, né? Que é as substâncias endógenas canabinoides, né? Então, o impacto é muito pior pelo efeito, por exemplo, da maconha prensada, que tem agrotóxico, que tem um monte de coisa, né? Que a pessoa está fazendo um uso de uma maconha estragada, vamos dizer assim, né? Então, é uma penalização, vamos dizer assim, da pessoa que está
por ela não ter um espaço regulamentado, né, ela acaba não tendo um produto de qualidade, então ela sofre por conta disso. Vamos pensar assim do ponto de vista, do mesmo jeito que a pessoa, por exemplo, o tabagista, né? O tabagista, ele sofre porque o tabaco é cancerígeno, toda aquela preparação do cigarro, a gente sabe que é cancerígeno, né? É diferente do tabaco, do fumo de corda, né? Mas é óbvio que tem muita gente que tem uso problemático. Então, não é eu que penso, né? Mas a ciência já disse, né? Que das drogas o mais problemático é o álcool, depois, né? O tabaco. E aí, lá no fim da curva, é a cannabis, né, que deveria até ser retirada dessa lista, porque tem outras coisas muito piores no começo, antes, né, como, por exemplo, os calmantes, né? Tem muita gente que dirige aí com muitos antipsicóticos, calmantes, com muitas substâncias no corpo e não tem nenhum bafômetro nesse sentido, né? Agora, o álcool, quase todo mundo que está com o corpo no IML, se você for fazer a dosagem alcoólica, está alta, né? Então, isso não é um estudo meu, já é um estudo, né, de pessoas que analisam os corpos que adentram no IML. Então, a maior causa de morte violenta é o álcool, né? Até o acidente de carro é causado, muitas vezes, por um uso de substâncias, pode ser o álcool, pode ser o tal do rebite e outras coisas que as pessoas fazem uso na hora de dirigir, né? Então, não dá para comparar cannabis com nenhuma outra substância. E essas tentativas de comparação é dos negacionistas, que querem tirar a discussão quando a gente está discutindo o uso medicinal para esse uso problemático. O uso problemático a gente pode discutir, adoro discutir, mas quando eu vou discutir redução de danos, a maconha é usada para sair do uso do crack, não para entrar no uso do crack. Como se diz, a maconha é droga porteira para o Nixon, que quis provar que era droga porteira para convencer um bando de gente que maconha é problemático, quando problemático, a primeira droga porteira é o álcool dentro da família, onde o pai acha bonitinho molhar chupeta na cerveja para dar para a criança, né? Então, a gente tem que ser bem claro e menos hipócrita. Agora, os políticos, eles não são hipócritas, não, eles estão pior, né? Deboche mesmo, né? Então, quando um Lira, que é dono de uma cachaçaria, quer botar como prioridade para estar discutindo a criminalização das drogas e para ele é só as ilícitas, né? Então, a gente tinha que melhorar aí a pena de quem mata alguém porque está dirigindo alcoolizado, né? Não, o cara mata e aí 5 minutos ele já está fora da prisão. Não, você bebeu, você vai perder tua vida do mesmo jeito que você, né, matou alguém. Você vai ter que ter penas muito difíceis, porque assim as pessoas aprendem a não dirigir. Quer beber, dirige, não dirija. Quer dirigir, não beba. Não dá para juntar as duas coisas, né? Agora, a cannabis, o estigma da cannabis é um estigma um povo, né? O negro, o escravo. No Brasil é para isso. E perpetuou a lei, e nós continuamos fazendo leis para pobres. Como tudo nesse país é para pobre, né? Porque rico sai livre. Rico está com um avião com 400 quilos, né? Vários aí, a gente tem vários políticos aí, né? Tios de deputados, senadores, né? Pessoas importantes aí, né? Presidente da República que leva cocaína também no avião, né, doutor? Exato. Então, esse povo aí não prende, né? Dá uma volta e não prende. Então, o que a gente precisa é ter essa clareza, que nós estamos falando aqui sobre o direito à saúde, direito ao cultivo, direito a ser cidadão, né? Porque se eu quero tomar uma cerveja na minha casa ou eu fazer uma destilada, eu inventar em casa uma IPA, eu tenho direito, o Estado não tem que entrar na minha casa, do mesmo jeito que se eu quiser fazer um chá de boldo, um chá de planta de cannabis, eu não tenho que entrar na minha casa para dizer o que é bom ou não é bom para mim. Só que tem muita gente que ganha muito dinheiro com maconha nesse país, desde as indústrias, por causa da falta dela, né, as indústrias farmacêuticas,
As indústrias canábicas que estão entrando são contra o ativismo, né? Elas querem mães para vender o produto delas, não mães para eles ajudarem elas a terem autonomia, né? O ativismo não é valorizado pela essa indústria que está se formando aí, essa indústria canábica, né? E nós precisamos esclarecer os magistrados que uma dona de casa que quer plantar, ela hoje tem know-how para fazer isso, que é o meu trabalho, né? Que foi que eu fiz, né? Dessas 50 mães iniciais que eu atendi lá no passado, desses 11 salvocondutos, o meu sonho era pegar uma mãe e de A a Z, né? Mostrar desde o comecinho, dar receita, ajudar no processo jurídico, ajudar ela a plantar, colher, extrair e ir lá no laboratório analisar e ver se estava de acordo com aquilo que o filho precisava. E nós fizemos esse percurso todo, né? Então, nós publicamos esse trabalho o ano passado, em dezembro, e por causa desse trabalho, do percurso desse trabalho, que eu respondo aí um termo de ajuste de conduta, porque quando eu fui apresentar esse trabalho, o jornalista achou tão lindo, né? Que fez lá uma matéria maravilhosa no Correio lá da Bahia, né? Dizendo, né? Psiquiatra mostra como mães podem cultivar cannabis no quintal para os seus pacientes autistas. Nossa, muita coisa, né? E para uma cabeça de gente que acredita que não existe cannabis medicinal, né? Porque, infelizmente, o nosso Conselho Federal de Medicina, junto com algumas associações aí que, infelizmente, não prezam pela ciência, prezam apenas pela moral e os costumes, dizem que não existe cannabis medicinal, que o que os médicos estão fazendo é só ativismo, que não é ciência, quando tem hoje total compreensão da ciência, né? De que a cannabis ela é efetiva para várias patologias, que ela melhora a qualidade de vida de outras patologias e que as pessoas fazem uso terapêutico, porque é a mesma coisa que você tomar um copo de cerveja. Se você tomar um copo de cerveja na hora que você está almoçando, junto com a sua família, você não está causando um dano a você, nem a sua família. Todo mundo está ali celebrando o momento, né? Não vou dizer terapêutico, mas até, vamos dizer, né, familiar, né? Então, a cannabis, ela faz parte disso. É que nesse país foi construído, né, mais ainda esse estigma. E na sociedade não cabe mais a gente ficar reforçando isso, a gente tem que estimular para que isso ceda. E a gente precisa trazer, e aí agradeço, né, mais uma vez aí o convite do AC, o seu convite, Augusto, para estar trazendo informação, para convidar as pessoas para todas as quartas-feiras às 20 estar conosco na SBEC, na nossa rede, conversando, desde as atividades das Rodas Verdes, onde nós trazemos as associações, ou se voluntariando para estar nos projetos sociais das associações que estão espalhadas e necessárias, né, para serem criadas uma rede aí no Brasil, chamando os estudantes para estudar, para pesquisar, para estar conosco, e também para todos os maconheiros sair do armário, né? Porque se os maconheiros não saem do armário, as mães têm que ir sozinha aí, haja, né, meu? A gente precisa de força aí dos jardineiros, né, dos maconheiros, dos canabistas, né, para ajudar a gente a fazer ciência, a mostrar que esse país tem terra, tem conhecimento, tem sol, tem planta, tem a manga rosa, né, gente? Então, a gente precisa se unir aí e ensinar aí, né, o magistrado a ser sensível a esse fato típico que é a necessidade que a gente tem de plantar uma planta proscrita. E só antes da gente caminhar para as nossas considerações finais, só gostaria de fazer um comentário. Eu, como advogado criminalista, em todas as ações que eu trabalhei envolvendo violência doméstica contra a mulher, era sempre envolvendo álcool ou cocaína por parte do homem agressor. Nunca foi um caso do homem fazer o uso da cannabis e daí cometer violência doméstica. Quase 100% dos casos é álcool e um caso ou outro é o uso da cocaína.
Doutora, agradeço aqui mais uma vez pela sua participação. É muito bom trazer alguém de outra área do conhecimento, né, para a gente ter essa conversa interdisciplinar aqui. Muito obrigado. Eu deixo aqui também o espaço aberto para o professor Akhenaton, assim como para a doutora Eliane, se quiserem fazer ali suas considerações finais, fazer algum comentário que não foi abordado aqui no nosso programa, também se quiserem fazer alguma indicação, alguma recomendação para os nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez, Augusto, dizer que é muito legal participar desse programa. Então, assim, são pessoas como você que também participam desse conjunto de atividades da sociedade a partir do processo de divulgação, né? Divulgação científica, divulgação cultural. Então, por isso, meus parabéns. Eu queria também dizer que é uma grande satisfação ver a doutora Eliane, estar com ela e discutindo, conversando, aprendendo com ela, aprendo muito. E, por fim, queria dizer o seguinte: a gente vai ter que discutir, a cannabis, como eu disse, é um objeto do qual gravita várias questões jurídicas, sociais. Dentre elas, aqui, só para finalizar, a gente vai ter que fazer uma reparação histórica. Porque só se fala em cannabis medicinal porque teve alguém que manteve a cultura, alguém que cultivou ainda que sob o risco da proibição. Então, os growers, os cultivadores, os jardineiros, as mães, os homens que fizeram isso ao longo do século XX, do século XIX, do século XVIII, que mantiveram a cultura até onde ela chegou hoje. Então, essas pessoas que por vezes não, que foram tratadas como inimigas, criminalizadas, presas, né, são os heróis da resistência, são quem manteve essa cultura que hoje nós temos que bater palma em pé, né, por conta disso. E, sobretudo, organizar e lutar contra essa grande pressão do capital que virá, que vai tentar criar um processo de regulamentação jurídica que vai favorecer as grandes empresas, né? o mercado internacional, as grandes indústrias, quando nós estamos falando de uma planta que nasce no quintal, que as mães podem fazer um tratamento, uma extração a óleo, que é uma técnica de 2.000 anos, tá? Extrair óleo de planta, que pode ser feito em casa. Então, eu diria para vocês isso, eu diria para dizer que a cannabis, além de tudo, além de todas as questões que vocês conhecem, ela é um patrimônio natural da humanidade. Material e imaterial, porque ela também é fruto da cultura. E dizer por fim, né, indicar, como a doutora Eliane falou, acompanhar, tentar entrar no site da SBEC, é legal, ali é um grupo de cientistas, pacientes, né, todo mundo ali tentando discutir, fazer de fato ciência, e uma ciência engajada, né, uma ciência ética, uma ciência, né, que tenta justamente, a partir da própria ciência, né, incorporar a luta política e a pressão política. Então, muito obrigado, Augusto, mais uma vez, e doutora Eliane, uma grande satisfação. Eu que agradeço aqui nesse momento, essa tarde deliciosa, aqui olhando o mar, com esse tempo friozinho, e aí na presença de amigos, né, discutindo um tema tão gostoso, porque realmente a cannabis, ela pode, inclusive, ter esse lado religioso, né, do uso tradicional, do uso medicinal, do uso social, do uso adulto. E para nós que somos ativistas e sabemos o poder que ela tem, ela também cura, né? Então, só queria aqui fazer um apêndice. Nós tivemos recentemente aí essa tragédia que se abateu aí ao Rio Grande do Sul, e anteontem foi o primeiro dia que os animais lá da Associação Pata Molhada receberam à noite a cannabis. E eles ficavam gritando a noite inteira, os cachorros ali, eles têm muito animais, né? Acho que na ordem de 5.000 animais que estão abrigados. E na primeira noite eles acordaram assim, não tinha barulho nenhum, estava todo mundo dormindo. Chegaram lá no local e todos estavam recuperados daquela tragédia, né? Com um dia de uso de óleo de uma associação que estava ali e que doou 800 vidros para tratar dos animais ali, que sofreram todo esse processo aí de perda, né? Desse movimento todo de acolhimento que está acontecendo lá com os animais. Então, a gente sabe que a cannabis faz milagres, e a gente sabe que muita gente ainda está sofrendo da Covid, do luto, né, da perda que teve, da depressão, do desemprego, do jovem que não tem acesso. Então, muita gente já está fazendo, ou poderia estar fazendo uso
para recuperar. Então, nós precisamos recuperar o povo brasileiro. A cannabis, ela já está no SUS. Nós passamos ela na Conferência da Saúde e na Conferência da Saúde Mental, ela já está em portaria publicada. Agora, o que a gente precisa é a cobrança do povo. A gente precisa do povo na rua cobrando aquilo que ele quer, e é esse direito fundamental à sua saúde que nós precisamos cobrar dentro dos nossos quintais, porque o STF já disse que o cidadão pode ter 6 plantas, então é isso que nós queremos, as nossas 6 plantas, porque com elas a gente vai recuperar a nossa sociedade dentro de casa, nós mães, nós avós, vamos dar aí para a nossa família a condição delas recuperarem, para que a gente possa encarar de frente essa doideira que é punir o jovem, punir o periférico, por uma planta que é sagrada, por uma planta que é medicinal e por uma planta que foi banalizada, porque tem gente que assim ganha mais dinheiro. Então, é para isso que a gente está aqui, para desmistificar, para dizer que é uma simples planta e como qualquer planta, ela pode ser bem feita, pode ser bem utilizada e que a gente precisa, então, mudar as leis injustas, porque as leis, quando elas são injustas, elas não têm que ser cumpridas, elas têm que ser desobedecidas. Jesus Cristo já fez isso, né? Tinha a lei lá que não podia fazer nada no sábado, e ele ia lá e fazia os milagres no sábado, para mostrar que se era para curar uma pessoa, se era para uma pessoa, né, sair da condição de miséria e ter cura, que ela teria que ser feita qualquer dia, inclusive no sábado. Então, se a nossa lei diz que nós não podemos, nós temos que fazer ela acontecer e mudar. E a gente está aqui nesse papo jurídico, né? Agradeço mais uma vez, para poder conscientizar as pessoas que a gente pode, né? We can, não é? Podemos. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados, em especial a doutora Eliane, que topou nesse sábado à tarde realizar essa gravação, também a professora Akhenaton, né, que proporcionou, né, o convite, né, conseguiu fazer o contato com a doutora Eliane para trazê-la aqui, ter essa conversa interdisciplinar, né, entre o direito, a sociologia, né, do professor Akhenaton, que também é sociólogo, e a psiquiatria. Então foi um papo muito legal. Agradeço em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento e combatendo a desinformação e o reacionarismo. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.